Então, só para relembrar, quientismo é quando quando os europeus começaram a sentir a necessidade de conquistar novos espaços, e aí então mandou para cá pessoas que escrevessem para informar sobre o ambiente, sobre as pessoas que haviam aqui, e também a igreja com a vontade de disseminar o cristianismo. Então, o quientismo, suas obras, é marcado por esse contexto de descobrimento, de expansão ultramarina, e então a questão de querer informar e de querer catequizar. Já o barroco, ele vem de um momento em que lá na Europa havia que antes, na parte do momento clássico, do momento humanista e clássico, estavam derrubando o poder da igreja e se voltando fortemente para a questão humana. Durante o contexto do barroco, já não havia tanta firmeza assim de nenhum dos lados. Havia então dualismo, uma incerteza sobre tudo. E de certo modo, a igreja então buscava se mostrar forte através de exageros nas suas construções. E nas poesias, os poetas também utilizavam do exagero para falar das suas situações. E nessa parte do dualismo, a gente não pode esquecer do claro e escuro e do pessimismo de que a vida era efêmera e que era necessário aproveitar o dia. É o carpe diem. O arcadismo, que aí é quando começa novamente a igreja a perder força, e aí o homem, a burguesia começa a se destaque. E o homem tenta agora, mesmo tendo uma certa base no rococó, assim, ele busca ser menos exagerado do que o barroco, tanto que busca locais amenos, falar só o que for necessário. Então, locos amenos, fugir do urbano. Por mais que os autores morassem nas áreas urbanas, eles queriam falar dos locais mais calmos, falar mais da natureza, demonstrar mais a natureza, o homem dentro da natureza. Buscava não demonstrar fortes emoções e havia a idealização da mulher. Após isso, temos então o romantismo, já no século XIX, e foi a primeira corrente que não veio de Portugal para o Brasil, mas sim da França para o Brasil. O autor Goethe, não sei pronunciar, ele fez um romance em forma de carta, destituída de razão, que levou muitas pessoas ao suicídio. A gente pode utilizar a influência desse romance como a forma como os ídolos são capazes de influenciar os seus fãs. Principalmente quando a gente fala sobre algo em que as pessoas se identificam. Goethe falava, das suas dificuldades, das suas tristezas, das suas perdas, dos seus amores, e com a destituição da razão ele foi levando-se ao suicídio, levando o público ao suicídio também. O contexto no qual a sociedade passava durante essa fase da literatura era agora então o fortalecimento do nacionalismo, principalmente aí com destaque a Revolução Francesa. O Brasil estava com um sentimento de independência, havia pouco tempo conquistado sua independência.
estava negando, de certa forma, né, o que vinha dos colonizadores. Aí começou a indústria, a urbanização na Europa e a derrocada da aristocracia, da burguesia, que era destaque no arcadismo. E surge então agora o proletário, a classe média. Vem a alfabetização, um novo público então de leitor, né, já que o arcadismo era para poucos, mesmo assim ainda que com a alfabetização, mesmo com novos leitores, ainda era uma arte para a burguesia, mesmo com sua derrocada. E nessa época, né, os folhetins eram muitas vezes a forma de sustento, a forma de sobreviver, a forma de se manter das pessoas. Então é viver da produção. E teve uma maior democratização da arte entre os burgueses, né? Por isso aí surge um novo público leitor. Mas esse público não era o povo popular, mesmo com a alfabetização. A alfabetização não estava atingindo todo mundo. As características das obras românticas eram manifestações artísticas da burguesia, que era a classe romântica por excelência, só que com o tempo a gente vai perceber que ela vai sendo derrocada. Mas no início eram manifestações da burguesia, falando das suas ideias liberais, mas também havia o liberalismo na arte com Victor Hugo, com a negação da tradição europeia, buscando a libertação, o republicanismo. Então a arte deixa de ser social e passa a ser mais agora um ato individual, subjetivo, introspectivo, ou seja, algo mais romântico, algo mais emocional, egocêntrico, sentimental, exacerbado, dramático, com rima fluente, né? É a fuga, o escapismo da realidade. A realidade era opressora. E eles oprimiam, então, o espaço da sua realidade. Às vezes, eles buscavam o passado histórico para fugir do seu presente. Indo, então, para o tempo de infância ou passado individual. Havia a valorização da natureza, já que tinha a questão nacionalista. Então, a natureza ia ser uma extensão sentimental de metáfora para manifestar as emoções e a saudação à sua nacionalidade. O nacionalismo, que era o desejo de ter identidade. O sentimento de missão, eles queriam inspirar, e os escritores se consideravam gênios. Prezavam pela liberdade de expressão, com versos livres, versos brancos. Então, eles tinham a escolha, ou com métrica ou sem métrica, coloquial, falar independente do que os outros vão pensar. E no Brasil destaca-se a consciência nacional, a dialética entre o próprio e o que é imposto. O indianismo, que utilizou o índio como representante nacional, valorizando o seu passado mítico, o passado brasileiro. Os índios, no caso, seriam os nossos cavaleiros. Então, no Brasil também busca-se uma identidade linguística, inserindo termos indianistas, termos indígenas nos textos, ou seja, prezando pelo antilusitanismo. No poema, temos as fases do romantismo, a primeira fase nacionalista, a segunda ultrarromântica e a terceira candoreira. Quanto ao nacionalismo, eram as obras que demonstravam a saudade da pátria, a valorização do índio, a exaltação da natureza, da religiosidade também, a impossibilidade amorosa e ufânico. Então, aí, o ufanismo é um comportamento de quem se orgulha exageradamente de algo. O patriotismo em excesso, o orgulho demasiado de seu próprio país,
O fanismo aparece em competições esportivas. Enfim, é referente ao excesso de patriotismo. Ah, sim, nas competições esportivas, que é tipo Brasil contra Argentina, principalmente, a gente percebe, né? Essa questão. Então, orgulho do seu país, é ser patriota. E como representantes aí do nacionalismo, a gente tem Gonçalves de Magalhães, sendo lírico, épico, saudade da pátria, indianista, modelizado, natureza nacional, e Gonçalves Dias, principalmente com a desilusão. Mas ele sempre retrata, por exemplo, uma desilusão em que a história tem os indígenas presentes na composição. Ultrarromantismo, já é a segunda fase, é quando abandona quase que totalmente o lado nacional e o índio e passa a ter um caráter confessional, de drama existencial, de subjetividade, de paixão, de desejo, de musa, de noite, de escuro, de medo, de melancolia, de morte, de impossível, de pessimismo. Chamado então de Mirodiana ou de mal do século, a crise de crenças e valores, o vazio deixado pelo racionalismo iluminista, tendo como representantes Álvares Azevedo, Cassimiro de Abreu com seu ritmo fluente e sua musicalidade, Fagundes Varela com vida conturbada, bebedeira, dor da perda, teor social, Junqueira Freire com religiosidade, pessimismo, inquietação, angústia, arrependimento. E na fase candoreira, ou hugoana, ou social, ou zoomorfização, a poesia agora é engajada, é para protesto, é para falar da república, é para falar do absolutismo. A forma de compor é romântica, mas o conteúdo é social. Temos aí Castro Alves, o poeta dos escravos, que ele era lírico, mas também social, falando da igualdade, da liberdade, da fraternidade, da ascensão do grandiloquente. Souza Andrade, o Joaquim de Souza Andrade, com suas críticas, com as suas metáforas, sobreposições, imagens e grandiloquência. Então a gente falou do poema. O poema foi dividido em 3 fases: nacionalista, valorização da natureza, do patriotismo, do nacionalismo do índio; ultrarromântico, que deixa um pouco mais de lado a parte, quase que totalmente deixa de lado a parte do naturalismo do índio e foca no sentimento, na melancolia, no impossível. E Candoreiro traz uma questão mais de falar mesmo, de crítica social, de colocar razões sociais coletivas nas suas obras. Então falamos do poema. Agora a gente vai falar da prosa, que é algo um pouco mais longo, ou mesmo mais longo do que o poema. Tínhamos então a prosa de ficção, que é o romance, né? O romance tornou-se popular só lá em 1830, com publicações em jornais de forma de fascículos, chamados de folhetins, que depois eram vendidos como livros, com trama simples, linguagem clara, fortes emoções, adaptada ao gosto do público. Não devem entrar em conflito com aquilo que pensavam, tinha que agradar ao público. Lembrando que ainda era uma leitura burguesa. O romance, então, de acordo com os valores burgueses e patriarcais da sociedade, tem aqui, né? Conflito, não podem estar em conflito com o que a sociedade pensava, com o público que a lei pensava. E se o público que a lei era burguesia, então, tinha que estar de acordo com os valores burgueses e patriarcais da sociedade, tendo então uma harmonia inicial. Depois, por uma razão, os valores se desestabilizavam, que era o momento do conflito, e era o momento da desarmonia que prendia o público.
aproveitava ao máximo as reações do público, os folhetins, e reestabelecia os valores burgueses ao final e finalizar. Ou pode haver o Deus ex machina, que é um fim falsado. Havia também o herói, que era o protagonista, que faz a interpretação da sociedade, que tematiza, é uma mistura de sonho, documentário, uma idealização, ou seja, não era verossímil, visava a acessibilidade e o entendimento fácil. Então não era verossímil, a realidade era uma idealização. O herói era idealizado. Algo romântico. É uma visão romantista. Representantes aí a gente tem Joaquim Manuel de Macedo, que falava sobre o Rio de Janeiro, os costumes da sua sociedade carioca. Tramas fáceis, previsíveis, sem fortes emoções. Amenizou os folhetins, moralista e patriota. Então aí a gente tem as marcas do romantismo, só que na prosa, não na poesia. José de Alencar também é na prosa, com virtudes humanas, passado explicado no presente, ou seja, o que influencia. A gente vai explicar o passado baseado no que a gente vê hoje. O hoje é reflexo do passado. E era antilusitano, uma característica dos romancistas. Urbano, ele falava muito da questão social também, do amor e da desigualdade econômica. Indianista, histórico, valorizando situações específicas, fatos concretos, fatos concretos ficam em segundo plano, então ele valorizava situações específicas. O concretismo ficava em segundo plano porque ele era romântico. Regionalista, falava do interior, das regiões, da nacionalismo. Manuel Antônio Almeida, Martins Pena, Álvares Azevedo, Visconde de Itaúani e Frank Távora também eram representantes. Lembrando que Álvares de Azevedo ele fazia tanto o poema quanto a prosa. Por aqui a gente finaliza o romantismo. Na próxima a gente vê o realismo. Lembrando que uma escola ia mudando pontos de vista em relação à outra, mas alguns pontos eram mantidos.